Olá pessoal, estou trazendo hoje aqui um exemplo de amortecimento exponencial simples, que é um dos métodos de previsão de demanda utilizando funções matemáticas. Eu gerei aqui uma série de dados correspondente a 1 ano e meio, 18 meses, e que nós não podemos observar neles nenhum tipo de tendência ou sazonalidade claramente padronizada. Ou seja, se ele apresentasse algum tipo de tendência ou sazonalidade, o método do amortecimento exponencial não seria ideal. Nós teríamos que buscar algum outro método. A fórmula que nós vamos utilizar é essa aqui, onde a previsão para o período seguinte, ou seja, para o período t mais 1, é o mesmo que o alfa é o coeficiente de amortecimento, multiplicado pelo realizado nesse mês atual que estamos, somado a 1 menos alfa, multiplicados pela previsão, pelo que foi previsto nesse mês atual. Esse alfa, o coeficiente exponencial, ele vai ser sempre entre 0 e 1. Não existe regra em qual você vai utilizar. Você vai testar vários alfas, normalmente, e utilizar o que vai dar menos erro nas previsões anteriores dos dados que você já tem. Esse alfa que apresenta menos erro vai ser o alfa ideal para você. Onde um alfa mais próximo do zero, ele vai levar menos em conta os últimos valores. E o alfa mais próximo do 1, ele vai levar mais em conta o realizado no último mês. Ou seja, até chegar ao extremo em que o alfa vai valer 1 e essa parte da função não vai ser utilizada, pois vai ser uma multiplicação por zero e você vai simplesmente fazer a repetição do mês anterior. Ou seja, 1 vezes o realizado anteriormente, você vai prever só uma repetição do mês anterior. Nas minhas funções eu vou programar 3 vezes, ou seja, para o alfa igual a 0,2, 0,5 e o 0,8. Eu quero verificar qual desses alfas para a minha série, que no caso eu estou estudando, vai se adaptar melhor. Ou seja, o critério que eu escolhi é o erro quadrático médio. O que apresentar o menor erro quadrático médio será o que eu vou utilizar para as minhas previsões futuras desses dados, qual eu vou levar em conta na hora de prever os meus valores propriamente dito, aplicação do método. O meu primeiro valor previsto, eu vou simplesmente repetir o primeiro realizado, no sentido que eu não tenho valores anteriores para saber qual vai ser essa minha previsão. Aqui para o segundo, eu já vou poder aplicar a minha fórmula, do segundo em diante. A minha fórmula, no caso, a previsão para t mais 1, ou seja, a previsão no 2, vai ser o mesmo que o alfa, no caso 0,2, multiplicado pelo realizado no período anterior, que seria esse valor. Vou travar aqui a coluna C para que eu possa puxar posteriormente para a direita para os outros alfas. Isso vai ser somado com 1 menos o alfa, ou seja, vamos até colocar aqui 1 menos esse alfa, travado, multiplicado pelo previsto no mês anterior, ou seja, esse primeiro valor, por isso que eu tive que repetir ele. Vou travar a coluna E e puxar para baixo. Vamos só testar aqui. Ele está pegando aqui de cima e o alfa porque está travado. Maravilha. Nós temos aqui os valores previstos para o alfa 0,2. Agora, para a medida dos erros, o erro simples vai ser simplesmente a diminuição do valor realizado pelo previsto. Eu vou puxar aqui para baixo. E notem que os valores de erros vão ser apresentados na forma que temos alguns negativos, outros positivos. Essa medida simples de erro não é muito interessante, pois se nós fôssemos somar todos eles ou fazer algum tipo de média, os valores negativos compensariam os positivos e nos dariam a falsa ideia de que os valores estão com um erro muito baixo, o que não é interessante, sendo que o erro existe mesmo que sendo negativo. Então uma medida mais interessante seria o erro quadrático, o erro elevado ao quadrado, onde vai ser simplesmente esse valor de erro elevado a 2, ou seja, ao quadrado. Puxando aqui para baixo, nós percebemos que não temos mais valores negativos pelo jogo de sinais entre negativo e negativo. E isso também vai auxiliar no sentido de que os erros maiores vão ser punidos de maior forma, ou seja, de forma exponencial. Quando elevamos ao quadrado, nós punimos mais ainda os valores muito elevados de erro. E nós vamos fazer aqui a média, só utilizar a fórmula média, abrindo parênteses, colocando todos os valores interessantes para essa média. Fechando aqui, nós temos que o erro médio desse primeiro alfa igualado a 0,2 vai ser 324,7. Agora, para as tabelas de valor de alfa 0,5 e 0,8, vou fazer de forma análoga, copiando
o primeiro valor previsto. Aqui na segunda fórmula eu já vou poder copiar a minha primeira fórmula com algumas adaptações, no sentido de que o alfa a ser utilizado vai ser o 0,5 da tabela correspondente. Aqui também ele puxa o alfa, vou travar aqui. O valor realizado é da planilha inicial ainda, porém o valor previsto vai ser o valor previsto anterior da planilha em questão. Vou puxar aqui para baixo, conferindo só aqui. Ele está realmente puxando os valores de alfa corretamente, os valores realizados, os valores previstos. Maravilha. Só copiando aqui da última parte e fazendo o mesmo método. Eu tenho aqui, adaptando o alfa duas vezes, pois utilizo ele duas vezes na fórmula, e o valor previsto com o valor previsto da mesma tabela. Puxando para baixo, valor de erro também, realizado, diminuído o previsto, realizado, diminuído o previsto, puxo para baixo, o primeiro valor nunca vai ter erro pela questão de ser apenas a repetição. Esse valor do erro quadrático vai ser simplesmente o erro elevado a 2 igual o erro elevado a 2 também. Puxando aqui e agora tirando os valores de média. Eu posso até copiar essa fórmula aqui. Para conferir quando você copia uma fórmula, clica duas vezes nela e ele vai mostrar os valores do qual ele está puxando tais dados. E nós temos aqui, então, 3 valores de erro médio, em que, ao completar as planilhas, nós conseguimos observar. Temos o erro médio do alfa 0,2, 0,5 e o 0,8. Pelo meu critério, eu decidi avaliar o erro quadrático, eu vou escolher justamente o alfa 0,8, ou seja, o que leva um pouco menos em conta as previsões anteriores e mais o valor realizado anterior. Dependendo da precisão que você precisa para essa previsão de demanda, você pode tentar outros alfas. Esse 0,8, por exemplo, esses 3 valores eu tirei arbitrariamente. Você pode ainda testar o 0,9, o 0,75, o 0,85. Ou seja, você pode usar quantas casas decimais forem necessárias para a sua aplicação, para a sua precisão necessária. Então, vamos só colocar esse valor previsto, vamos confrontar ele num gráfico de linhas, para nós conseguirmos observar a forma dos gráficos está bem semelhante, onde se fosse utilizar, por exemplo, um 0,2 de alfa, onde eu obtive um maior erro, haveria mais distância entre essas duas linhas, sendo que cada distância corresponderia ao erro, positivo ou negativo no sentido de para cima ou para baixo, esse erro realizado. Agora que eu já escolhi o alfa que melhor se adapta à minha série de dados, eu vou poder literalmente prever a demanda utilizando o amortecimento exponencial simples. Eu vou puxar aqui mais uma vez para baixo a minha fórmula e eu vou ter que os meus valores vão estar em torno de 149,8. Em torno de, porque toda previsão vai ter erros, toda previsão matemática terá erros de uma maneira ou de outra. E o método do amortecimento exponencial ele é mais interessante quando você está prevendo pouquíssimos valores além dos valores que você já tem, ou seja, um mês para frente, uma semana para frente, uma série temporal para frente. Porque no caso, se nós fôssemos expandir, né, essa nossa fórmula, apenas alterando aqui o valor realizado pelo valor previsto novamente, ele vai virar uma repetição. Ou seja, eu vou saber que os valores vão estar entre 149,8, mas eu não vou ter uma previsão mais específica das subidas e descidas desse gráfico, desses valores que eu vou ter. E, então, dependendo do tipo de série que você vai avaliar, seria mais interessante algum outro tipo de gráfico, de método de previsão que levaria em conta a tendência, às vezes sazonalidade, às vezes o nível que você estaria partindo para a aplicação do Holt Winter, dependendo também médias móveis, médias ponderadas, seriam os outros métodos de previsão que nós vamos cobrir nas próximas aulas. Muito obrigado, gente. Espero
encarecidamente que isso tenha ajudado vocês e até a próxima.